O sol escaldava o asfalto quente enquanto os carros passavam apressados pela cidade pacata. Para quase todo mundo, era só mais um dia comum. Mas naquela esquina, em um determinado posto de gasolina, tudo estava prestes a mudar. Ali, um momento de tensão e aprendizado iria transformar para sempre a vida de um jovem frentista, e talvez também daquelas pessoas que testemunharam o ocorrido. Tudo começou quando um carro preto parou ao lado da bomba de combustível. O vidro escuro desceu lentamente, e por trás dele surgiu um rosto conhecido por todos os brasileiros. Sim, era ele. Jair Bolsonaro. O frentista, que até então atendia de forma automática, percebeu quem era seu cliente e, naquele instante, algo dentro dele despertou. O silêncio pairou no ar por um segundo. Os clientes ao redor notaram a presença do ex-presidente e lançaram olhares curiosos. Mas foi a expressão do frentista que chamou a atenção. Ele respirou fundo, olhou diretamente nos olhos de Bolsonaro e disse algo que ninguém esperava. O que saiu de sua boca naquele instante foi o suficiente para deixar todos ao redor em choque. Mas o que ele disse? E mais importante, o que aconteceu depois? A resposta pode surpreender você. Aproveite e se inscreva no canal, ative os sininhos para não perder mais histórias como essa. A cena que você acabou de ouvir viralizou em segundos. Um frentista, aparentemente comum, desafiando um ex-presidente da República em plena rua. Mas será que foi só um simples confronto de palavras ou havia algo mais por trás daquele momento tenso? Para entender o que realmente aconteceu, precisamos voltar um pouco no tempo e olhar para a reação do público e os desdobramentos que ocorreram a seguir. Muitas pessoas, inicialmente, ficaram divididas. Alguns aplaudiram a coragem do frentista, enquanto outros achavam que ele foi longe demais. Mas a verdade é que ninguém esperava o que viria depois. O que parecia ser uma simples troca de palavras acabou se tornando um ponto de reflexão para todos os envolvidos. E o mais surpreendente, o frentista teve uma revelação que ninguém imaginava. Aquele momento, que parecia ser só mais um episódio de atrito político, logo tomou outro rumo. O que aconteceu depois? É isso que vamos contar agora. O frentista, que até então havia sido apenas um trabalhador comum, começou a ser cercado por curiosos, jornalistas e até por pessoas que o viam como um herói ou, para outros, um radical. A tensão no ar era palpável. Bolsonaro, com seu jeito direto e provocador, não se intimidou. A conversa começou a esquentar. Mas, antes que algo pior acontecesse, o frentista fez algo que ninguém esperava. Em um momento de silêncio, ele olhou ao redor, viu que havia pessoas observando e, em vez de continuar a discussão, decidiu contar uma história pessoal. Ele começou a falar sobre sua vida, suas lutas e a razão pela qual estava tão frustrado com a política e com as promessas não cumpridas. A reação de Bolsonaro foi, para muitos, ainda mais surpreendente. Ele não se defendeu, nem atacou, mas ouviu o frentista com atenção, algo que muitos não esperavam. E ali, naquele instante, algo começou a mudar. A conversa deixou de ser sobre política e passou a ser sobre pessoas, sobre dificuldades reais que afligem aqueles que estão longe dos palácios e das grandes decisões. O que aconteceu depois? Como esse encontro, que parecia ser apenas mais um confronto entre políticos e cidadãos, se transformou em uma lição de humildade e empatia. Prepare-se para um desfecho que vai virar a sua cabeça. Enquanto o frentista compartilhava sua história, algo mudou na atmosfera. O clima de hostilidade foi substituído por um silêncio carregado de reflexão. A multidão ao redor começou a perceber que, por trás das palavras do jovem, havia um sofrimento genuíno, uma frustração acumulada por anos de promessas não cumpridas e dificuldades cotidianas. Bolsonaro, que até então estava acostumado a ser o centro das atenções, parecia, pela primeira vez, um pouco desconcertado. O ex-presidente, que sempre defendeu sua postura firme e sem rodeios, permaneceu em silêncio por alguns segundos, refletindo sobre o que ouvirá. Ao contrário do esperado, ele não reagiu com uma retórica inflamante ou uma resposta raivosa. Em vez disso, sua resposta foi mais sutil, quase pensativa. Ele falou de suas próprias dificuldades, de como o país estava dividido e das escolhas difíceis que ele teve que fazer enquanto estava no cargo. O tom de sua voz era mais baixo, e pela primeira vez ele parecia estar realmente ouvindo.
A reação da multidão foi imediata. Alguns, que antes estavam prontos para tomar partido, agora se viam divididos entre aqueles que aplaudiam o frentista por sua coragem e aqueles que viam naquele momento uma oportunidade de diálogo. As câmeras começaram a captar cada palavra, e logo as redes sociais explodiram com a troca inesperada entre o frentista e Bolsonaro. Mas o que aconteceu depois dessa troca de palavras? O que parecia ser uma simples confrontação política se transformou em algo muito mais complexo. O frentista, que antes era apenas um rosto desconhecido, passou a ser um símbolo de resistência e, ao mesmo tempo, de um desejo profundo por mudança. E mais, a história desse encontro se espalhou rapidamente, fazendo as pessoas repensarem as polarizações que dominam o país. Aquele posto de gasolina, que parecia ser só mais um ponto de parada no dia de quem passava apressado pela cidade, se tornou o cenário de algo muito maior. O que parecia ser um confronto entre um simples trabalhador e uma figura política se tornou um marco de uma conversa mais profunda sobre o que realmente significa viver em um país tão dividido. E a maior surpresa de todas: o que ninguém imaginava era que, depois desse dia, a vida do frentista e até de Bolsonaro mudaria de uma forma que você precisa ver para acreditar. Após aquele dia, a história começou a tomar proporções muito maiores do que ninguém poderia imaginar. O frentista, que até então era apenas mais um trabalhador anônimo, passou a ser alvo de atenção em todo o país. Em poucos dias, sua história estava sendo compartilhada por milhões de pessoas nas redes sociais. Mas o que muitos não sabiam era que, por trás daquele momento de tensão, havia uma história de vida que poucos conheciam. O frentista revelou em uma entrevista que, antes de começar a trabalhar no posto, passou por uma série de dificuldades. Vindo de uma família humilde, ele sempre teve que lutar para conquistar o que tinha. Ele contou que desde muito jovem se sentiu esquecido pelos políticos, sentindo que as promessas feitas durante as campanhas nunca eram cumpridas. Para ele, aquele momento no posto não foi apenas sobre discutir política, mas sobre expressar uma revolta que vinha de anos de frustração. Mas, ao contrário do que muitos imaginavam, ele não se viu como um herói ou alguém que havia feito algo extraordinário. Em suas palavras, não foi um ato de coragem, mas uma necessidade de falar o que muita gente pensa. O frentista não queria ser exaltado como uma figura política, mas sim como alguém que, finalmente, teve a chance de ser ouvido. Enquanto isso, Bolsonaro também se viu no centro de uma reflexão inesperada. Ao longo dos dias que se seguiram, ele foi questionado sobre aquele encontro em várias entrevistas. Embora muitos esperassem que ele desdenhasse o ocorrido ou tentasse minimizar a situação, ele surpreendeu a todos ao admitir que o encontro lhe havia feito refletir sobre a situação do país. Em uma declaração pública, ele afirmou que, embora continuasse com suas ideias, o episódio no posto de gasolina o fez perceber a importância de ouvir as pessoas, especialmente aquelas que se sentem marginalizadas ou invisíveis. A repercussão foi imediata. Muitos apoiadores de Bolsonaro ficaram surpresos com sua resposta, e o frentista, agora uma figura conhecida, passou a ser procurado por jornalistas e até por políticos, que queriam entender melhor o que ele pensava sobre o país. O que começou como um confronto acalorado se transformou em um ponto de inflexão para ambos. De um lado, o frentista ganhou visibilidade e se tornou uma voz para aqueles que se sentem abandonados. Do outro, Bolsonaro, que sempre se apresentou como uma figura polarizadora, teve que lidar com as reações de uma população que esperava mais dele. E, para surpresa de todos, esse encontro não foi apenas um marco na vida do frentista ou de Bolsonaro, mas também gerou uma conversa mais ampla sobre como as pessoas se relacionam com seus líderes e como a política, muitas vezes, pode se afastar das realidades diárias das pessoas comuns. O que parecia ser apenas um desentendimento se transformou em uma oportunidade de reflexão, e a história desse frentista mostrou que, por trás de cada palavra e cada gesto, há muito mais em jogo do que as pessoas imaginam. Mas o que aconteceu depois desse momento? Como essa história, que começou com um simples encontro em um posto de gasolina, acabou mudando a vida de tantas pessoas? O que ninguém esperava era que esse encontro levasse ambos a tomar decisões que ninguém poderia prever. O que aconteceu depois dessa troca de palavras surpreendeu até os mais céticos. O frentista, que até então era apenas uma voz no meio da multidão, acabou se tornando uma figura emblemática de um movimento silencioso,
mas crescente, de pessoas que não se conformam com o sistema e buscam mudanças reais. Mas, para ele, a fama não era o objetivo. O que ele queria, de fato, era ser ouvido, e ele conseguiu. Sua história, sua coragem e, principalmente, sua frustração tocaram um número de pessoas que não se sentiam representadas. Por outro lado, Bolsonaro também teve que lidar com as consequências daquele encontro. Durante semanas, ele foi questionado sobre sua postura naquele dia, e muitos começaram a se perguntar se, de fato, ele havia absorvido a mensagem do frentista. De alguma forma, aquele momento gerou uma reflexão não só sobre ele, mas sobre a relação entre os políticos e o povo. Alguns acreditaram que houve uma mudança genuína, enquanto outros permaneceram céticos, acreditando que tudo não passava de uma jogada de marketing. O fato é que, independentemente de como isso tenha sido interpretado, algo ali mudou. Talvez não imediatamente, mas o impacto estava no ar. E a maior surpresa de todas. Depois de todo o alvoroço e da exposição que ambos tiveram, o frentista fez algo que ninguém poderia imaginar. Em vez de seguir o caminho da política ou buscar mais visibilidade, ele decidiu usar sua notoriedade para dar voz a outras pessoas em sua comunidade, criando um projeto social voltado para jovens em situação de vulnerabilidade. Ele não queria ser lembrado apenas por aquele confronto, mas como alguém que ajudou a transformar a realidade de outras pessoas. E assim, o episódio no posto de gasolina se tornou um marco não só para a política brasileira, mas para aqueles que buscam maneiras de se fazer ouvir de forma construtiva. Agora, a pergunta é: o que você acha de tudo isso? Você acredita que momentos como esse realmente podem gerar mudanças, ou será apenas mais um episódio esquecido com o tempo? Deixe seu comentário aqui embaixo e compartilhe sua opinião. E, claro, se você gostou desse vídeo e quer ver mais histórias como essa, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo. Até o próximo vídeo.